é que se eles estiverem bem embalados, eles não vão ressecar em temperatura nenhuma, na verdade, né? Então, o ideal é que os pães não fiquem expostos, para que não haja o ressecamento. Isso é um cuidado que eu não devo ter exatamente para baixa temperatura ou para alta temperatura. Eles podem ressecar à medida que eles são abertos e ficam expostos em ambiente. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa, na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje eu vou te trazer dicas especiais para não parar a sua produção no inverno. E aí, Patrícia, vamos lá? Vamos sim. Estamos se preparando para o inverno já, né? Sim. Porque quando ele chegar, nós estamos que nem a formiguinha. Quando ele chegar, a gente já está preparado para não parar a nossa produção. É mito ou verdade que no inverno há maior consumo de pães? É verdade, não é mito, não, é verdade. Vamos analisar por quê, né? Se você, no inverno se consome bastante o quê? Sopa. Quem acompanha a sopa? Pães. No inverno é natural que se tenha mais fome, se consome mais energia, né? Devido ao frio. Então se consome. O que você faz? Toma mais café, café pede pão, chocolate, chá. Então, assim, tudo pede pão. Então, há um consumo, aumenta o consumo. Outra coisa, no inverno também, às vezes nós ficamos mais em casa. E se nós ficamos mais em casa, nós consumimos mais, né? O frio nos abriga, nós vamos mais cedo para casa. Então, há um consumo, sim, não é um mito, não. Pode ver, há uma venda maior de pães, como no verão há uma venda maior de sorvetes, não é isso? Então, a gente tem um consumo maior aí de sopas, de pães, e os pães é acompanhamento em tudo, em patê. Você toma o quê? Vinho, né? Você também pode acompanhar um queijo, pão, umas torradinhas, e muita coisa. O pão no inverno tem um consumo, sim, um fondue. Então, assim, é um aumento bem grande. Eu não sei a porcentagem, mas que tem um aumento, a gente consome. Isso você deve observar na sua própria casa, né, Patrícia? Você já vai ficar mais, a gente fica mais acomodado. É uma estação, eu acho linda, maravilhosa, né? Dá para se vestir com roupas divinas. E aí também dá para fazer pães divinos, né? Para acompanhar aí as suas sopas, os lanches quentes, né? Então você pode fazer isso. Eu preciso modificar os ingredientes para a fabricação de pães no inverno? É assim, você pode enriquecer mais os seus pães no inverno, né? Pelo consumo, o gasto maior de energia no inverno, então, há um consumo maior. Então, o que a gente, no inverno é um erro, né? A gente acaba consumindo coisas mais calóricas, porque o frio mesmo permite isso. A gente acaba enriquecendo com mais queijos, normalmente se coloca mais queijos, mais ingredientes nos pães, não nas massas. Mas os recheios, eu posso modificar esses recheios, enriquecer mais, né? O consumo é um pouquinho diferente do verão. No verão eu já tenho que procurar o frescor do verão para produzir pães mais leves. Eu posso enriquecer um pouco mais de queijos no inverno, por exemplo, que há um consumo maior também de queijos. Não é uma coisa obrigatória, mas isso vem naturalmente. A própria sua produção, ela já vai pedir uns pãezinhos mais enriquecidos, mais recheadinhos e assim por diante. Isso vai ser natural, né? Já a calabresa vai acompanhar um pouquinho mais de requeijão e tal. E no inverno, o que a gente vai ter? A leveza aí de alho poró, de escarola, com menos no verão, né? Nós vamos ter menos queijos. Normalmente não há um consumo tão alto de queijo como há no inverno na produção de pães. Enriquece. Eu não estou dizendo que é obrigatório, mas a gente sempre acaba enriquecendo mais. É melhor enriquecer mais, é uma estação propícia para isso, né? Os pães assados ressecam mais com a baixa temperatura?
Ressecam sim um pouco mais com a baixa temperatura, tem que ficar bem fechadinho. Aliás, os pães eles ressecam na baixa e na alta temperatura. O que acontece é que se eles estiverem bem embalados, eles não vão ressecar em temperatura nenhuma, na verdade, né? Então, o ideal é que os pães não fiquem expostos, para que não haja o ressecamento. Isso é um cuidado que eu não devo ter exatamente para baixa temperatura ou para alta temperatura. Eles podem ressecar à medida que eles são abertos e ficam expostos em ambiente. Isso é tanto numa como na outra. Não vou dizer que uma medida que resseca muito mais, mas o cuidado ele deve ser sempre igual. Nas duas temperaturas que pães expostos vão ressecar. Se forem industrializados, vão ressecar. Se for de produção caseira artesanal, vai ressecar da mesma forma, porque a exposição, né, o ar vai acabar ressecando. Então, nem mais nem menos, é cuidado, isso aí tem que ter cuidado. Abrir um pão, mantém coberto, né, ou com um guardanapo. Sempre mantém coberta a sua produção, senão vai ressecar. Isso não tem jeito. É exposição, né? É porque no inverno eles dizem que a estação é mais seca. Tem baixa umidade, por isso já evapora mais a umidade dos pães, né? Também o calor, ele tem a tendência também de ressecar. É muito difícil de definir assim certinho, no inverno tem mais, é um cuidado periódico, ele não tem, ele é um cuidado em todas as estações. Relacionado ao armazenamento. Armazenamento, não a temperatura. Verdade, né? Armazenamento, com certeza. É a mesma coisa se eu for guardar um pão na geladeira exposto, o que vai acontecer? Ele vai ressecar. Se eu colocar ele em cima de um balcão, ele vai ressecar. Então, tem que estar embalado tanto para uma situação como para outra, né? Eu já vi, por exemplo, em alguns buffets, por exemplo, que eles ficam muito expostos, pães maravilhosos, mas que ficavam expostos, queriam decorar a mesa aberta, eles ressecavam, né? Isso daí não tem a ver muito com temperatura, não, tá? No inverno, qual o melhor período do dia para trabalhar os pães? Eu falo, se eu tenho boa massa, qualquer horário é melhor. Mas há uma tendência, sim, se eu puder fazer os meus pães no período tipo das 10 horas em diante, até umas 4, 5 horas da tarde, porque existe o declínio da temperatura no inverno. A partir ali das 17 horas já começa um declínio, lógico, vai ter uma temperatura bem mais baixa. Se eu puder fazer a minha produção pelo menos das 8 horas da manhã até as 17 horas, é melhor. Mas se eu não tiver como, eu vou ter que fazer a produção à noite. Tendo boas receitas, vocês vão conseguir produzir no inverno receitas adequadas, gordura, farinha, açúcar, vocês vão produzir as suas receitas tranquilo. Mas se eu tiver a oportunidade de poder fazer nesse horário, melhor, né? Agora, existem uns casos importantes, é que algumas pessoas fazem a produção do inverno, eles fazem a massa à noite, né? Usam o emulsificante na massa e tem uma grande vantagem. E pode assar no período da manhã, porque como eu tenho baixa temperatura, eu vou ter com o emulsificante na massa, eu vou poder manter essa massa fora da geladeira e trabalhar. Isso é uma dica, né? Se você já usa o meu emulsificante, aí você não vai precisar colocar a minha massa na geladeira para ela estabilizar. Ela vai estabilizar fora porque a temperatura vai ser baixa. De repente, você resolve fazer seu pão lá pelas 22 horas e vai no outro dia, 6 horas da manhã, você vai começar a trabalhar, ótimo, pode deixar, porque a temperatura baixa te ajuda a isso. Isso não vai ocorrer na alta temperatura, que você não vai poder fazer, você vai ter que colocar na geladeira. É uma vantagem também. Então, não vou dizer que existe um horário definido, né, para mim fazer a minha produção de inverno. Eu preciso de um ambiente aquecido? Por exemplo, às vezes você tem um aquecedor na sua casa, né, e você quer aquecer o ambiente porque você está com pressa, quer acelerar essa massa. Um ambiente aquecido sempre vai ter uma probabilidade maior da massa crescer mais rápido, né? Desde que esse ambiente que esteja aquecido pelo aquecedor, o aquecedor não esteja tão próximo dessa massa, né? Então não é, né? Eu sempre digo, nunca deixei de fazer pão, inverno, verão, em região nenhuma. Então assim, massas adequadas, eu volto a insistir, massas adequadas, fazendo certinho, como a gente já deu algumas dicas em outros vídeos. Você não vai ter problema, não precisa, vou ter que arrumar um aquecedor para aquecer o meu ambiente. Agora, se você já está na casa, tem um ambiente aquecido, é óbvio que a fermentação vai acelerar um pouquinho mais, vai ser mais rápida.
mas não é necessário, não. Não é obrigatório eu aquecer esse ambiente. Preciso cobri-los com toalhas ou cobertores? Não, Essa né? pergunta vem sempre, né? Ela sempre aparece. Patrícia, não tem jeito. Patrícia, olha, o povo dá um lucro para os fabricantes de cobertor, né? Não cubra nem com cobertor, nem com a calça do voo, nem com pano, né? Sempre vai cobrir com plástico. Aí, se tiver coberto com plástico, você quiser colocar um paninho de prato dobrado sobre, por exemplo, essa vasilha está coberta com plástico, eu cubro, né? Existe uma coisa que é bem interessante, são aquelas touquinhas que você usa, né? As descartáveis que as enfermeiras usam, que o pessoal da culinária usa, que é uma touquinha nova, você fecha aqui, ó, é melhor que um pano. Coloca o plástico e a touquinha, você vai ter um crescimento maravilhoso. Forma uma estufa, muito boa a touquinha. Pode usar, sem medo. Não insista no cobertor, Patrícia. O cobertor está abolido, né? Não se usa mais cobertor, né? Mas sabe por que essa técnica do cobertor? Porque os fermentos também eram ruins. Lembra do famoso fermento da latinha, né? Os fermentos não eram tão bons como são hoje, né? E aí as pessoas, né, usavam essa técnica. Eu lembro da minha avó fazendo pão o dia inteirinho, e não era fermentação natural, né? Não era. Então, assim, eu lembro isso muito claramente, batia aquelas massas e elas demoravam muito para crescer. Eram massas não balanceadas e tal, não tinha um bom fermento. Eu lembro dessa latinha famosa, né, antigamente, que depois hoje se tornou uma empresa que tem um dos melhores fermentos secos, que era o primeiro a lançar essa latinha, que ele não era nem instantâneo, então ele demorava muito, né, os fermentos demoravam. Então por isso que eu acho que surgiu essa história de que o cobertor fazia aquecimento, né? Eu lembro que a minha avó até embrulhava a bacia num cobertor. E ainda pode até ser que alguém faça isso, mas não faça, né? Não me deixe triste usando um cobertor. Em região nenhuma você precisa de cobertor. Com certeza eu provo isso, porque meus pães crescem muitas vezes dentro da geladeira, em pleno frio, e não dá para acreditar isso, né? É uma coisa que cresce. Receita elaborada, equilibrada. Como utilizar as gorduras em baixa temperatura? Sim, aí as gorduras, elas afetam massa, né? As gorduras, por exemplo, eu não posso pegar uma gordura gelada, e nem, aliás, nem em alta e nem em baixa temperatura. Mas na alta temperatura, o que vai acontecer? Se eu colocar uma manteiga aqui, ela já vai amolecer, uma gordura vegetal e tal. Então, na baixa temperatura, você vai ter que dar um leve aquecimento nessa gordura. Sim, coloque no micro-ondas, 20 a 30 segundos, fica tipo pomada, né, que a gente chama. Fica molinha a gordura, você já pode usá-la, não altera a temperatura, você não vai pegar e vai usar. Isso nas duas temperaturas eu não posso usar nada de gordura gelado, né? O óleo, por exemplo, ele vai estar sempre em ambiente. É muito difícil alguém que vai colocar um óleo na geladeira. Então, o óleo, por exemplo, é uma gordura que vai estar em ambiente e use naturalmente em ambiente. Mas se a sua margarina, por exemplo, se estiver uma região sul, que é muito baixa a temperatura, você tira a margarina, por exemplo, à noite, e ela vai estar de manhã ainda firme. Então, você pode pegar essa margarina, amolecer de 20 a 30 segundos, tipo pomada, que não aqueceu, e você utilizar. Aí você não vai ter problema na panificação. Agora, se colocar gelada, firme na massa, vai ser difícil para distribuir. E principalmente no inverno se deve adicionar essa gordura na finalização de massa. Melhores coisas que se faz em todas as temperaturas é adicionar a gordura propriamente na finalização de massa, que é mais fácil da massa absorver ela e tal. Porque se uma massa não tem emulsificante, para unir a gordura com a água fica mais difícil. O emulsificante faz essa junção mais fácil. Mas se você não estiver usando emulsificante, então até misturar essa gordura com a água vai demorar. Então, bem importante que principalmente na temperatura fria, ela seja adicionada a gordura no final e tipo pomada mesmo, mais amolecida, para que a massa fique melhor. Na verdade, nas duas temperaturas seria o ideal, mas no inverno ela é fundamental adicionar essa gordura na finalização, por causa da homogeneização. Porque o que ocorre? Para a água e a gordura, se elas se encontram, as duas estão frias, vai formar
vai coagular, né? Então é mais fácil colocar já onde a farinha já incorporou a água e você adiciona no final. É importante criar pães com sabores apropriados para o inverno? Eu acho, eu gosto. Eu acho assim que você pode criar pães de estação, né? É bom, você enriquece mais eles, com mais sementes, né? Mais temperos. É bom, eu acho que bem legal essa ideia, né, de a produção do inverno, a produção da primavera, né, o que inspira nos pães. A gente até vai fazer umas cozinhas, a cozinha artesanal inspirada nessas estações, né, fazer um pão mais rico para o inverno, um mais perfumado na primavera e um mais leve lá no verão. E aí no outono a gente vai pensar, né? Então é interessante você ter esse das estações para você vender os seus próprios pães, né? Lógico que você vai ter aqueles pães que você já faz tradicionalmente, que já são os seus que mais vende. Mas aí para você enriquecer a sua venda, é bem bacana criar, olha, esse pão está enriquecido, mais um pão de inverno, pode até dar um título de inverno para ele, fica muito bom você enriquecer, né? E se você está fazendo pela primeira vez e você já vai estar assistindo o nosso canal, logo nós vamos ter os pães de estação aí, das estações, né? Logo, logo nós vamos fazer na cozinha artesanal. E vai seguindo o canal aí que nós temos muitas dicas para vocês sobre pães, né? Eu sempre falo que as nossas dicas estão ajudando muita gente, eu recebo carinhosamente, né, o carinho de vocês, me agradecendo por essas dicas, né? Porque às vezes você erra uma massa e hoje no custo que nós temos de farinha, fermento, você perde uma massa, e às vezes uma dica dessa salva todinha uma massa sua, né? É bem importante. Os pães doces são mais consumidos no inverno? Olha, eu acredito que no inverno a gente consome qualquer dos dois, o doce e o salgado. Consome-se um pouco mais o pão doce, porque quem toma chá, geralmente, no inverno se toma muito chá e se gosta de comer um pãozinho doce, né? Isso é um exemplo que a gente segue muito aqui. Eu, por exemplo, gosto de tomar um chá sem açúcar e comer um pão doce, que fica muito gostoso. Eu acredito que ele aumenta, assim, o percentual no inverno. Os salgados a gente já tem certeza que aumenta, ou os de massa semidoce, né, que são feitos vários pães, até um pão de forma é um semidoce. O doce aumenta sim, porque o pão doce, ele é muito característico de cada região. Tem região que tem um alto consumo de pão doce e tem menos consumo de pão salgado. E tem regiões que têm um alto consumo de pão salgado. Isso é muito regional, bastante regional. Tem regiões que amam roscas, né, que só querem fazer roscas doces, e outras regiões que não fazem rosca e fazem aqueles pães caseiros. Então é muito, muito regional, mas para a região que tem inverno vai aumentar o consumo sim, com certeza. Quem que não gosta de comer um pãozinho com creme em cima, tomar um chazinho, comer uma cuca alemã, ai, que é mais gostoso que uma cuca alemã com café com leite, não é? Então, o inverno pede café com leite, pede isso, pede aquilo, tudo nós vamos querer comer, né? Aumenta sim, os dois pães aumentam, não tem jeito. Como usar a margarina, a gordura vegetal, o óleo, e quais são as mais adequadas? Bom, todos eles serão usados em temperatura ambiente, que eu falei, na textura de pomada, isso, todos. Essa é a textura ideal. Ideal, tá? Que, ou seja, textura de pomada para banha de porco, para gordura vegetal, para margarina. O óleo por si só, ele já tem a sua textura e nós não precisamos nos preocupar com isso. O que é a gordura vegetal? Ela não é um produto saudável, não é o melhor produto para se fazer, mas ela tem uma grande vantagem. Quando eu quero fazer uma massa de pizza, por exemplo, ela dá uma crocância maravilhosa na massa. Mas aí, neste caso, quando eu uso na finalização, eu até deixo ela mais líquida. Mas, raramente eu vou usar gordura vegetal nos meus pães. É muito raro, não é um produto indicado. Ele tem várias outras indicações para crocância de outras massas. Por exemplo, às vezes massa de empada, algumas pessoas fazem com gordura vegetal. Tem várias funções a gordura vegetal. Mas para pães, raramente eu vou usar. Só quando eu quero uma massa muito crocante que eu uso gordura vegetal.
Agora, a manteiga, ela além de me dar aroma, ela também coopera na maciez da massa. Manteiga, margarina, elas têm um aroma muito gostoso na massa. E os alvéolos da massa são mais fechados com a manteiga e com a banha. Os de óleo, quando você faz um pão de óleo, você só com óleo de soja, de milho ou girassol, você pode ver que os alvéolos são maiores, né? São bem diferentes da textura de massa com manteiga ou margarina. E a banha de porco, ela fica entre a manteiga, entre o óleo, e a textura de massa fica entre a manteiga e o óleo. Só que a banha também, ela tem um aroma muito especial, ela deixa um aroma muito gostoso no pão após o assamento, e a maciez de um pão feito com banha é inexplicável, né? É muito gostoso. Então, todas elas têm as suas funções devidas de acordo com as receitas. Quando você quer uma massa muito crocante, você vai pensar em adequar ela para gordura vegetal, que é o caso da pizza, né? Eu gosto bastante, porque como vai uma porcentagem muito pequena em massa de pizza, não tem um risco tão grande. Agora, vamos pôr uma massa aí que vai 100 gramas, né, de gordura vegetal, já é um excesso para um determinado tipo de farinha, mas na maioria das vezes eu vou usar mesmo para massas de pizza, que pedem crocância. E elas não têm influência no inverno, porque as massas já estão programadas para todas, já são preparadas para ter. Isso é questão de sabor e de textura, não tem influência de temperatura. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário, que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!